Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos, Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. O eminente professor Charles Richer, laureado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e um dos pais da metapsíquica humana, doutrina que foi realizada com a contribuição admirável de William Crookes, o grande cientista inglês, e de César Lombroso, um dos pais da antropologia criminalista, italiano de origem, por uma questão metodológica, diante da variedade de fenômenos que a historiografia da paranormalidade podia abranger, dividiu-os em 4 períodos históricos. O primeiro período é aquele que diz respeito à fenomenologia, desde a mais recuada época do pensamento até o ano de 1778, quando se inicia uma nova era das investigações. Esse período alarga-se até 1848, para ir finar por volta de 1872. E Richer estabelece que o primeiro período pode ser denominado de primitivo, porquanto os registros a respeito dos fenômenos paranormais e metapsíquicos eram mais resultado de anotações de historiadores, faziam parte das propostas filosófico-religiosas das nações e estariam envoltos em uma gama imensa de superstições, de nacionalismos e de paixões que não poderiam contribuir para uma análise de natureza legítima. Logo depois, aparece Anthony Franz Mesmer, que, defendendo uma tese na Universidade de Viena a respeito de uma energia que se exterioriza de todos os seres pensantes e que pode impregnar determinados objetos metálicos e passar para outros indivíduos, através de um fluidismo de natureza universal, estaríamos diante de uma nova fase, que ele denomina de mesmerismo. E se vai alongar até a noite de 31 de março de 1848 em Hydesville, a pequenina aldeia em Rochester, no estado de Nova York, nos Estados Unidos, dando início ao que ele denomina equivocadamente como período espirítico, e que culminaria por ocasião das primeiras experiências de Crookes, de Lombroso, as suas observações parafísicas, abrindo um elenco para os fenômenos científicos. Iremos fazer um passeio histórico nesta classificação do eminente investigador, para situar, acima de quaisquer colocações, a excelência da doutrina espírita, que em 1857, através da publicação do Livro dos Espíritos por Allan Kardec, inaugura a era do espírito imortal. Para o eminente Charles Richer, no seu traité de Metapsychique, as investigações dos fenômenos de ordem paranormal podem recuar até o período paleolítico, quando o homem primitivo, sedento de dominação e de caça, reunia-se em torno das fogueiras para aquecer-se e para libertar a fúria da presença de animais selvagens, colocando em memória dos seus antepassados pedras, das quais estavam debuxadas de alguma forma
as características do ser ausente de natureza física, sendo considerado o primeiro culto aos imortais. Naquela oportunidade recuada, a escrita e pintura rupestre deixa-nos na intimidade das cavernas um passado histórico de crença na sobrevivência de uma realidade transpessoal. E os paleontólogos, fazendo coro à voz de Charles Richer, sempre ficaram intrigados nas suas observações e estudos fósseis, ao encontrarem nas covas ancestrais dos mais diferentes povos uma presença ritual tabu, a presença do crânio humano sempre à porta de entrada, olhando para o oeste, o que fez que os paleontologistas chegassem à conclusão que se tratava de um ritual para espantar as almas dos mortos que porventura tentassem a retornar à intimidade da caverna para conviver com os que haviam ficado domiciliados na carne. Se nós avançarmos a sonda histórica e nos adentrarmos nas grandes civilizações, os sumérios da Mesopotâmia, considerada a civilização mais antiga de que se tem notícia na história, já cultuavam o Deus dos imortais. E ali mesmo, mais tarde, quando vão surgir a Síria e a Babilônia, e encontrar-se-ão as demonstrações mais exuberantes de que aqueles que eram considerados mortos viviam e retornavam ao conúbio com os que pertenciam ao seu clã. Se avançarmos às margens dos grandes rios, abandonando a Mesopotâmia, e descermos o Ganges, ou se subirmos as altas fraldas do Himalaia, iremos encontrar Krishna dialogando com Arjuna no inesquecível Bhagavad Gita, asseverando a sobrevivência do espírito e a reencarnação, e afirmando de uma maneira muito lógica que era necessário o príncipe Pandava lutar contra adversários cruéis, que eram aqueles inimigos que conspiravam contra a sua tradição, os gurus. Deveria ser uma luta sangrenta, sem quartel. E quando o jovem Pandava pergunta ao mestre: mas eu terei que lutar contra os meus primos, os meus tios, e até mesmo os meus irmãos, os meus adversários que estão dentro da minha família? Krishna, o grande enviado, lhe diz: é necessário. Esta luta deve ser travada sem qualquer piedade, e não importa quantos cadáveres junquem o campo de batalha. É necessário que os Pandavas sobreponham-se aos gurus. Como não ignoras, os Pandavas são reduzidos e os gurus são muito volumosos. E onde deverei travar esta batalha? No campo da consciência, porque os Pandavas são as virtudes e os gurus são as imperfeições. Na grande mensagem da Índia, no Bhagavad Gita, nos Upanishads, quando o discípulo se ajoelha diante do mestre para ouvi-lo falar, a imortalidade canta as mais belas canções a respeito da divindade tripartite, ou através da grande palavra de Deus, o Deus inarticulado dos indianos. Mas se nós descermos ao Nilo, na intimidade dos santuários egípcios, encontraremos os gurus, os hierofantes, os rishis, apresentando uma doutrina em dupla face, aquela de natureza esotérica para os iniciados, que podiam dialogar com as almas dos antepassados, e a simbologia para aqueles que eram exotéricos, que não podiam entender a linguagem da reencarnação,
agora apresentada de uma maneira cruel pelo retorno nas formas animais, como sendo o castigo das grandes divindades àqueles que deslustravam a reencarnação. Desta forma, a doutrina falava do deus Anubis, o deus da morte. E se nós avançarmos na historiografia religiosa e nos adentrarmos pelo pensamento taoísta, iremos encontrar a imortalidade soberana através da comunicação dos imortais, nas mais belas páginas da história. Heródoto tem ocasião de nos informar que da história antiga da Grécia, Periândaro, que foi considerado um dos 7 sábios, interrogava Tiresias, o grande vidente, através da mediunidade de Circe nas terras da Desdêmona. Avançando num grande salto, iremos ver Sócrates dialogando com o seu anjo bom, o Daimon, que o adverte de perigos e que lhe oferece informações a respeito da ética do bem e do mal, na doutrina que nasce nas fontes generosas do Eidos, o mundo das ideias, para se corporificar no mundo das formas. Mas ainda dentro da história, se nós avançarmos para o lado latino, recordar-nos-emos que Cícero, considerado um dos pais da história, refere-se que oportunamente, quando Júlio César estava em Alexandria, ele se adentrou pelo grande santuário para orar. Ali encontrou a alma de Basílides, o seu general, que se encontrava a 100 quilômetros de distância e se encontrava na pré-agonia da morte. Dentro desta colocação, a história igualmente nos conta que Brutus, o grande general romano, estava certo dia de crepúsculo, meditando na sua tenda, quando subitamente uma sombra lhe se apresenta e grita-lhe com uma voz estentórica: Brutus, nós temos um encontro marcado nas terras de Filipos. E Brutus enfrenta a sombra cruel e lhe diz: pois bem, eu lá estarei para enfrentar-te, anjo mau. E quando a sombra se dilui, o grande general sai procurando informações, e ninguém a havia visto, ninguém houvera detectado esse ser estranho. E logo depois, nas grandes batalhas que ele travou no ano 42 entre os filipenses, na Macedônia, perde a vida, porque perdendo a batalha resolveu optar pelo suicídio vergonhoso, confirmando o vaticínio terrível do seu anjo mau. Se nós avançarmos agora pela história do povo hebreu, toda ela é uma saga de paranormalidade. Desde os profetas mais recuados até o advento de Jesus, o Senhor dos Espíritos, as comunicações de natureza parafísica davam-se com um ardor fascinante, e ele próprio, depois da disjunção molecular e da libertação da indumentária carnal, retorna para dizer que continuava vivo e avançam através da história os fenômenos de ordem mediúnica, ora considerados sagrados como carismas, ora considerados patológicos como histéricos, convidando as criaturas à profunda reflexão. Como esquecer-se de Francesco Bernardone, il poverello, falando com Jesus e mudando totalmente a história do pensamento religioso do cristianismo e, por extensão, sendo pioneiro do Renascimento. A ele se devem as extraordinárias canções de sabor provençal, cantando Deus e o irmão Sol, a irmã Chuva e a irmã Lua, o irmão Vento e a irmã Natureza, como olvidar Antônio de Pádua, expulsando do seu monastério
as entidades perturbadoras que ateavam fogo ao milharal, o fenômeno notável quando ele se desloca em corpo espiritual para salvar ao Pai, que estava agora para ser levado ao patíbulo por um crime que não houvera praticado. Como não evocar as grandes horas de Teresa d'Ávila, a mística espanhola, nas suas inolvidáveis confissões, com o extraordinário São João da Cruz, que nos oferece uma das mais obras belas do misticismo medieval, a noite escura da alma. E quando os dois estavam no colóquio da comunhão com Deus, flutuando no ar para o estupor das religiosas que os viam acima da lei da gravidade. As comunicações de Teresa, insertas na sua biografia, em um processo autobiográfico dos mais notáveis da vida monástica, Mi Vida, em que ela diz: eu sei que vivo porque estou morta, e porque estou morta eu vivo, porque a vida é a morte é a vida. E se avançarmos mais, São Pedro de Alcântara, e como esquecermos da doce Puccelli, de Dom Remy, a menina de 14 anos, que pastoreava ovelhas, e no doce regato de Dom Remy, ela escutou uma voz dizendo: Joana, a França necessita de ti. E a suave Jeanne d'Arc sai dali para preparar o advento do futuro espiritismo, como com propriedade acentua Emmanuel, através da venerável mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, porque ela deveria preservar a raça latina, para que na natalidade nascesse mais tarde aquele que seria o embaixador das vozes dos céus. E Joana sai, e na Catedral de Reims coroa Carlos IX, o hipócrita, que a entrega através de uma sortida incrível de traição religiosa aos seus inimigos ingleses. Como esquecermos Voltaire, pensando na sua grande obra Henriade. A maioria dos versos que eu os escrevi quando dormia e quando sonhava. Se nós fizermos uma passagem pela história da literatura e da ciência, mesmo diante de homens de reconhecido materialismo, como Condorcet, ele confessava que era no estado onírico que resolvia os seus melhores problemas e teoremas e desafios de matemática. Esse largo período vai, segundo Richer, até a noite de 31 de março de 1848, quando as irmãs Fox mantêm de forma consciente o intercâmbio telegráfico com o mundo espiritual em duas vias. Eles falam-lhe através de sinais, e ele interroga e responde verbalmente, abrindo espaço para os maravilhosos fenômenos que tomam conta da Europa e que invadem a França por volta de 1852, para atingir o apogeu em 1855 em Paris. Paris, que mudava de moda 3 vezes ao dia. Era o tempo do imperador Napoleão III e da imperatriz Eugênia da Casa de Espanha. Eugênia é a grande autora das sedas chamanotadas, as sedas chiantes, e trocava tanto de roupa várias vezes ao dia, que eu me pergunto que hora era que ela tinha para se apresentar. Pela manhã usava um traje, à tarde outro, à noite outro, e quando havia festas, um quarto traje, para manter a opulência da Casa de Espanha sobre a Casa da Moeda da França. É desse período de frivolidade, quando as ideias nascem pela manhã, amadurecem ao meio-dia
envelhecem à tarde, morrem à noite, que as mesas girantes fazem história. Não passam nos grandes saraus, as mesitas saltitam, e esse fenômeno notável irá colimar o segundo período que deixamos para examinar depois do terceiro, aquele de 1778, quando um jovem médico austríaco apresenta uma tese revolucionária na Universidade de Viena. Ele diz que existe um fluidismo universal, que esse fluidismo pode interpenetrar as criaturas, que nós podemos recebê-lo dos astros e injetá-lo nos metais, através dos quais conseguiremos restaurar a saúde. Anton Franz Mesmer começa então a doutorar o seu fluidismo, que a história chamará mais tarde de mesmerismo, até que o diretor da Faculdade de Medicina convoca-o e diz-lhe que ali se seguem as tradições de Dom José e que as ideias novas não têm lugar na Universidade de Viena, e expulsa-o. Ele automaticamente vai viver em Paris, a Paris de Maria Antonieta, Luís XVI, o auge da Casa dos Bourbons, depois do Rei Sol. E ele vai ficar na praça mais famosa do mundo. Ali ele ergue a sua clínica, que estava situada no primeiro andar, frequentado pelas pessoas mais notáveis da Europa. Se podia citar, talvez, para dar uma ideia da magnitude do trabalho de Mesmer, que a própria Maria Antonieta, sua compatrícia, porque era austríaca, e sofria de enxaquecas, para as quais os médicos da Salpêtrière, Universidade de Paris, não haviam encontrado terapia. Ouvindo falar do jovem médico que chegara de Viena, foi até ele e teve a ocasião de sentar-se no baquet. O baquet era uma tina de carvalho, dentro da qual se colocavam água e vários pedaços de metais que estariam imantados. Por orifícios exteriores saíam hastes, portanto imantadas da energia. As pessoas sentavam-se em taburetes ao lado, seguravam a haste e entravam em convulsão. O que fez que os cientistas denominassem como sendo a tina de convulsões. E Maria Antonieta, Lafayette, Benjamin Franklin, entre outras personagens ilustres, foram experimentar a tina das convulsões e curou-se radicalmente da sua enxaqueca. Esse período de natureza mesmérica abala a França, até o momento em que a inveja da Universidade da Salpêtrière, os preconceitos científicos tão bárbaros quanto os religiosos e raciais, exigem do rei que expulse o charlatão, porque não havia o menor sentido naquelas práticas. E graças a Maria Antonieta, Mesmer pôde continuar realizando a sua tarefa, até que a Revolução de 14 de julho de 1789 modifica a estrutura da França e do mundo, e Mesmer irá desaparecer no anonimato de retorno à Áustria. Mas a mensagem por ele deixada vai reaparecer no século XIX, através do jovem marquês Armand Marc de Chastenay de Pisaguer. Armand Marc de Chastenay era portador do mesmerismo, e as suas mãos pareciam eliminar chispas que recuperavam a saúde de pessoas enfermas. O marquês de Pisaguer, como passará a história, residia a certa distância de Paris, na cidade de Bizancy, e ali ele atendia a nobreza, atendia o clero, atendia também as melhores famílias da Europa, e não tinha tempo para os pobres. Ninguém nunca tem tempo para os pobres, nem os espíritas não têm mais tempo para eles. Já naquela época ninguém tinha, mas para poder socorrê-los, ele magnetizou uma árvore na entrada da sua casa, para que os pobres, tocando a árvore,
recuperassem a saúde. E o resultado foi tão fascinante que ele foi convidado a ir a Paris para magnetizar em Champs-Élysées uma árvore para que ela pudesse beneficiar os pobres que, a tocando, se recuperavam. E isso me faz recordar um fato que me narrou Francisco Cândido Xavier há uns 10 anos aproximadamente. Certo dia, em Uberaba, um homem acercou-se-lhe e pediu-lhe que intercedesse junto aos espíritos para uma problemática que tinha no olho, rogando uma ajuda espiritual e um medicamento. E Chico Xavier, durante o período de orientações espirituais, solicitou ao venerável Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante socorro para aquele paciente. E Dr. Bezerra sugeriu uma homeopatia, que foi entregue em determinada reunião. Uma semana depois, o homem retornou com o olho visivelmente pior e disse: Chico, não pude melhorar. Eu lhe peço que interceda outra vez. Eu acredito nos espíritos e gostaria que você intercedesse, porque a você... Chico escusou-se de qualquer elogio barato e, ao terminar a reunião, entregou-lhe uma segunda receita. E ficou na expectativa. E o homem não voltou e não retornou. E Chico deduziu que ele houvesse ficado curado. Meses após, inesperadamente chega um cavalheiro simpático, de vista transparente, e pergunta: lembra-se de mim? Oh, claro. Era o irmão que tinha um problema na vista. Exatamente. E veio dar-lhe um conselho. Veio pedir-lhe para que abandone o espiritismo. Veio sugerir que você deixe esse negócio dos espíritos, Chico Xavier. Os remédios que o Dr. Bezerra me passou somente me piorou a vista. Foi então que passou lá pela região em que eu moro, no campo, um rezador. E ele reza um toco de pau. E a gente paga 10 reais, naquele tempo cruzeiros. Pagamos 10 cruzeiros, colocamos a mão no toco e ficamos bom. Eu fiquei bom. Eu paguei 10 cruzeiros, segurei o toco, fiquei bom. E agora, Chico, o que é que você me diz? Vai buscar o toco que eu pago 20 para curar meu olho. É óbvio que o efeito homeopático deu-se lentamente, porque a homeopatia não combate a doença, restaura a saúde. Mas é provável que aquela indução mesmérica tenha contribuído de forma objetiva para o seu nível de consciência primário, para auxiliar daquela criação das condições indispensáveis ao reequilíbrio visual. Mesmer agora está, através de Pisagirco, o magnetismo. E o período em que o professor Rivaio adota o magnetismo, e esse magnetismo vai transmitir a bioenergia, levando as pessoas a estados profundos de catalepsia. E quando ele vai, o professor Rivaio, na última terça-feira de maio de 1855, à residência da senhora Plena Maison, para observar as mesas que se agitam, ele tem a oportunidade de conhecer a sensitiva senhora Roger, que entra em transe cataléptico, sob a indução magnética, porque nesse momento já uma grande área do magnetismo havia aberto espaço para o futuro hipnotismo, mesmo através do Marquês de Puységur. Estamos em 1855. Para Richer, começou o momento dos espíritos, a era espirítica, 7 anos antes, mas é a 18 de abril de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, o Livro dos Espíritos, que começa realmente a era espírita, que se alongará, segundo Richer, até 1872, quando ele pretende criar, da palavra autorizada do engenheiro Hernani Guimarães Andrade, em extraordinário artigo publicado na revista Espiritismo,
da Federação Espírita Portuguesa, queria criar a chamada área científica, como se o Espiritismo não fosse científico, adimos nós outros. A característica essencial da observação de Allan Kardec é de estar caminhando ao lado da ciência e completando aquilo que a ciência falta, que é a causalidade dos fenômenos. A ciência estuda os efeitos. O Espiritismo remonta às causas, porque vai além da fenomenologia. Todo fenômeno resulta de uma causalidade anterior. E a ciência espírita vai investigar a razão desses fenômenos e encontra a imortalidade da alma. E o Livro dos Espíritos, obra magna de uma era nova, extraordinário tratado de filosofia, de informações científicas e de física nuclear, obra extraordinária de psicologia do comportamento, a partir da questão 621, quando Allan Kardec interroga onde está escrita a lei de Deus, e os Espíritos redarguem na consciência. Aí começa a psicologia espírita, que antecede a Freud, que antecede a Carl Gustav Jung, que somente no ano de 1950 se atreve a definir a consciência, e define-a em um pequeno livro chamado Resposta a Job. A personagem da Bíblia, que ele faz uma releitura psicanalítica, tem a oportunidade de dizer Jung que o momento da consciência é aquele no qual o ego toma conhecimento dos conteúdos psíquicos. Esse momento em que nós encontramos o Deus interno, que realizemos o autodescobrimento, que descobrimos através do discernimento o que podemos fazer quando devemos e o que devemos fazer quando podemos, porque nem tudo o que podemos devemos, nem tudo o que devemos podemos. A psicologia espírita, que também está exarada da questão 919 da mesma obra, quando os espíritos equacionam a interrogação de Kardec a respeito de como ser feliz nesta vida, e eles trazem o pensamento socrático. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo, fazendo-se uma análise de lógica desta resposta. E eu consultei um PhD em lógica. Ele exalta a grandeza racional de Allan Kardec e a sabedoria da resposta dada por Santo Agostinho. Ele não atribui a frase a Sócrates, porque não é dele. Muitos têm pensado que o conhece-te a ti mesmo é de autoria de Sócrates, o que não corresponde à verdade histórica. Quando Sócrates foi ao santuário de Delfos e visitou o templo de Apolo, ele já encontrou a inscrição Gnote se auton, conhece-te a ti mesmo, que já era célebre. O mérito de Sócrates foi trasladá-la do santuário de Delfos para Atenas e incorporá-la à sua filosofia maiêutica, a filosofia do autoconhecimento, a filosofia da autoeducação. É de Sócrates o conceito que ninguém transmite conhecimentos a ninguém. Educere, na opinião socrática, é arrancar de dentro o que dentro está adormecido. Tese da reencarnação. As pessoas trazemos do mundo das ideias, e o educar é despertar o educando, para que ele liberte o conhecimento. E por isso a dialética socrática e a dialética kardeciana, bebida nos lábios formosos de Pestalozzi, é exatamente essa de levar o educando às interrogações. Sócrates saía com seus discípulos e estes interrogavam o mestre, e o mestre ia equacionando as suas dificuldades. Os espíritos respondem: conhece-te a ti mesmo. Um sábio da antiguidade já vos disse. E Santo Agostinho, comentando essa frase, tem ocasião de adir: fazei como eu quando estava na terra. Quando eu estava na terra, diariamente antes de deitar-me, fazia o exame de consciência.
E quando detectava que estava errado em um ponto, no dia imediato eu procurava reabilitar-me. E quando estava certo das minhas realizações, continuava aprofundando os meus trabalhos e atividades. É a moderna proposta da psicologia transpessoal: autoconhecimento, autoamor, autoestima. Ela se encontra na doutrina espírita desde 1857. E quando mais tarde Allan Kardec publica o Livro dos Médiuns, antecipa as doutrinas parapsicológicas, psicotrônica, psicobiofísica, porque nos dá a maior gama de manifestações mediúnicas. Nenhum autor pode apresentar uma abrangência de faculdades mediúnicas tão complexa como o codificador do Espiritismo. Ele adentra a sonda científica da doutrina nas psicopatologias da criatura humana. No capítulo 23 do Livro dos Médiuns, temos um tratado de psiquiatria. Nem toda loucura é loucura. Uma grande parte daqueles que são tidos como loucos são obsidiados. Mas nem toda obsessão é obsessão. Porque em muitos pacientes tidos como obsidiados, nós podemos defrontar o transtorno da loucura. Allan Kardec se nos afigura o primeiro psicoterapeuta dos séculos odiernos, pai da psicologia transpessoal, embora sem a rotulagem, porque a sua obra, na Revue Spirite, está caracterizada como dedicada aos estudos psicológicos e espíritas. Então a ciência espírita precede as investigações de Richer, de Crookes, de Lombroso, porque Richer pretende demonstrar que a investigação científica começa com as observações criteriosas de Crookes, quando investiga a jovem que vai à sua casa para poder realizar as experiências de ectoplasmia ou de materialização. Florence Cook, que materializa na sua casa por quase 4 anos o espírito Kate King, que se permite fotografar, pesar, medir, dar-lhe mechas no cabelo para ser examinadas ao microscópio. E certo dia, quando Florence estava com pneumonia, com 40 graus de febre, com pulso de 120, Kate materializa-se com a temperatura de 36,6, com pulso de 70, perfeitamente normal, demonstrando tratarem-se de 2 individualidades perfeitamente distintas. Uma era ruiva, a outra era morena. Uma tinha o hábito de roer as unhas, a médium, a outra tinha unhas muito bonitas. A médium tinha uma cicatriz no pescoço, o espírito possuía o pescoço de uma gazela. A médium media e pesava sempre os mesmos dados. O espírito, às vezes, pesava mais, pesava menos, era maior, era menor, de acordo com as circunstâncias dos seus caprichos. Até a noite de 31 de maio de 1875, quando Kate, materializada, diz a Crookes: hoje é o dia da nossa despedida. Gostaria que despertasse Florence para despedir-me. Eu sei que ela vai ficar traumatizada com meu adeus e certamente desmaiará. Era na época que as mulheres desmaiavam. Hoje elas provocam desmaios nos homens. E então é necessário ampará-la. Vai despertar da médium que se acerca de Kate e mantém o seguinte diálogo. Kate lhe diz: adeus, querida. É o momento da nossa despedida. Kate, não me deixe. Tenho que ir. Já cumpri a minha tarefa. E começou a diluir-se de baixo para cima, até que apenas a cabeça flutuava no solo e desapareceu quando Florence desmaiou e Crookes amparou-a. E depois foi examinar no piso da sua biblioteca se tinha algum alçapão. Na sua casa. E nesta noite ele escreveu a sua declaração à Sociedade Dialética de Londres, da qual retiramos ipsis verbis a seguinte frase: vós me incumbistes de examinar se esses fenômenos são reais,
Eu vos direi, eles não são, se eles são possíveis, eu vos direi, eles não são possíveis, eles são reais. E adotou a crença na comunicabilidade dos espíritos. Mais tarde, quando ele recebeu o título nobiliárquico de Sir, já agora com avançada idade, seus amigos cientistas disseram-lhe: tu estavas apaixonado pela médium. Naquela época, tu eras um homem maduro, e o amor dos maduros pelos jovens. Agora que tu és Sir do Império Britânico, o maior do mundo, confessa que te equivocaste, que os mortos não voltam. E nos proceedings, que estão ainda na Sociedade Dialética de Londres, ele disse a seguinte resposta: quanto mais passa o tempo, mais certeza eu tenho da imortalidade da alma e da sua comunicabilidade. Quanto mais passam os tempos, mais certeza eu tenho da sua legitimidade e da minha lucidez. E encerrou por definitiva a questão Allan Kardec, através de outros processos, de vários processos que hoje se pretende restaurar através da chamada transcomunicação instrumental, ao ponto de chegar-se ao elitismo de dizer que os médiuns já somos figuras de museu e que para o fenômeno da transcomunicação instrumental não é necessária a mediunidade. Às vezes eu me ponho a meditar como é que pessoas ditas espíritas leram a codificação e conseguiram não a compreender. A mim me parece um fenômeno que não a tenham compreendido. É que talvez não a hajam estudado, leram-na, como diz Allan Kardec no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, como quem passa os olhos por uma revista, um romance, e não aprofundaram. O primeiro transcomunicador instrumental foi Allan Kardec. Ele se utilizou da mesa. Se tivesse o computador, se utilizaria do computador. As jovens que participavam não sabiam que eram médiuns. Allan Kardec, quem percebeu que dela se exteriorizava uma energia que acionava a mesa e que era um trabalho muito monótono. Ele substituiu a mesa por uma cestinha, colocou um lápis atado à ponta da cesta, cestinha de vime, e continuou percebendo que aquilo também não era necessário. Retirou a cesta, colocou o lápis na mão do sensitivo e surgiu a psicografia. É o período da escrita pneumatográfica, em que duas ardósias lacradas, seladas, quando se abre, estão escritas. Transcomunicação instrumental. A mediunidade, por certo, deve estar no transcomunicador, e não é necessária a presença física em loco do médium, já que os espíritos vão buscar energia onde lhes aprouver. Um dos maiores pesquisadores de materialização foi um homem extraordinário, um irlandês da Universidade de Belfast. Ele teve a oportunidade de estudar os objetos flutuando no ar e os fotografou. Depois de pesquisas demoradas, ele constatou que do plexo solar do sensitivo saía uma emanação que se cravava do solo e movia o objeto. Ela era invisível a olho nu, era o ectoplasma ainda não condensado. E ao fotografar, ele criou o que passaria a história dos fenômenos científicos da mediunidade. A alavanca de Crawford. Foi o Dr. Crawford, de Belfast, que fotografando pôde ver que não era um milagre, que não violentava as leis naturais, os objetos não flutuavam, indo de encontro à lei da gravidade. Eles eram conduzidos somente por instrumentos não perceptíveis a determinada visão óptica de alguns indivíduos, porque outros viam aqueles pseudópodos conduzindo os objetos. Então, mais uma vez, Allan Kardec exalta-se pela grandeza da sua pesquisa e afirma Hernani Guimarães Andrade que o que desejava Richer era criar o período metapsiquista, no qual ele seria o Magister Dixit. A metapsíquica teve um período de breve duração. Embora Richer pesquisasse até 1925, ela começou a desaparecer em 1889,
quando o metapsiquista propôs uma palavra nova para os fenômenos, fenômenos de parapsicologia. Foi em 1889 que esse metapsiquista achou que os fenômenos deveriam sofrer um controle e repetirem-se tantas vezes quantas o interesse do investigador. Mas a parapsicologia, somente em 1915, será submetida a um teste na Universidade de Stanford. Durante um ano, psicólogos de Stanford, nos Estados Unidos, realizam pesquisa e, ao término de um ano, o chefe da comissão publica um livro para a Psychology, e dele ele diz, o Dr. Stabrooks, não há fenômenos paranormais. Em 1926, em uma exposição numa aula de lógica, o psicólogo William McDougall faz um desafio aos psicólogos. Não podemos negar aquilo que ignoramos. Eu desafio os psicólogos a examinarmos a probabilidade de uma realidade parapsicológica. Naquela aula estava um casal americano da Universidade Duke e que aceitou o repto. Voltou para a universidade o Dr. Joseph Banks Rhine e a doutora Louise Rhine, sua esposa, e começaram as primeiras experiências no outono de 1932, iniciando-se a pesquisa parapsicológica, que vai repetir as pesquisas kardecianas, porque os fenômenos serão divididos em fenômenos intelectuais e fenômenos materiais, psigama, psicapa, da mesma forma que Kardec os denominou, de fenômenos de efeitos intelectuais e de fenômenos de efeitos físicos. A metapsíquica havia-os dividido também fenômenos subjetivos, fenômenos objetivos. E a parapsicologia cresce com o auxílio de grandes investigadores, e em 1942 o Dr. Heine diz, não há dúvida, as almas dos antepassados voltam. Em 1949, o parapsicólogo indiano Dr. Ramendra Nath Banerjee proclama nos Estados Unidos: a reencarnação é um fato científico, já não é mais uma crença, não está adstrita a uma proposta religiosa, é um fato científico. E a doutrina espírita, a partir de 1975, com a psicologia transpessoal, recebe o apoio acadêmico, quando psicoterapeutas afirmam que a psicogênese de várias enfermidades mentais encontra-se em encarnação anterior. Quando nas investigações realizadas constata-se que nem toda loucura é loucura e que muitos desses fenômenos denominados loucura são de natureza obsessiva. Quantos psicoterapeutas, Maurice Nesserton, extraordinários psiquiatras, que foram os orientadores da moderna psicologia, como Stanislav Grof, constatam os espíritos falando através dos psicopatas e vão agora aplicar uma psicoterapia de natureza espiritual. A ciência espírita irá sobreviver à metapsíquica e entrará nesse quinto período, o do espiritismo, que Richer não previu, como ciência de investigação, que se alicerça em uma filosofia de comportamento, a filosofia da justiça divina. Quem de nós nunca haja perguntado: por que eu, diante de uma tragédia? Quem que, chorando o ser querido que acaba de partir, não haja perguntado: por que ele? Quando nós deveríamos fazer a pergunta com outra característica: por que não eu? Por que não ele? Se são fenômenos da vida, surge a filosofia espírita, centrada na reencarnação, para nos falar da justiça de Deus, para explicar quem somos, de onde viemos, para onde vamos e por que sofremos, abrindo um espaço ético-moral de consequências religiosas, por centralizar-se no Evangelho de Jesus. A boa nova, que desde há 2 milênios canta-nos na acústica da alma, falando do amor. Allan Kardec interroga: qual é o ser mais perfeito
que Deus nos ofereceu como modelo e guia. 625 do Livro dos Espíritos. E é a resposta mais sintética do pensamento filosófico. Jesus é o ser mais perfeito que Deus nos deu para modelo. Não é Deus, é o excelente Filho de Deus. Como disse muito bem Leon Denis, é o governador da terra, como assevera Emmanuel, fundamentado na pesquisa profunda de Kardec. É o construtor do nosso planeta, é o seu governador, e sem nenhuma cristolatria, como pretendem aqueles que nos não conhecem em profundidade. É o ser mais perfeito a quem devemos amor, e que no maior gesto de renúncia da história, deu-se a si mesmo em holocausto, não para nos salvar, não para nos redimir, para nos ensinar o caminho da nossa libertação, para dizer se com o ramo verde se fazia aquilo, que se não faria mais tarde com o ramo seco, que somos nós. Ele vem e reverte a história, e a doutrina espírita chega e o traz de volta como o consolador que lhe houvera prometido, que viria um dia à terra, repetir as palavras, dizer coisas novas que ainda não podíamos receber nem entender, e ficaria conosco até a consumpção dos ervos. Chegaram os espíritos, e Allan Kardec advoga, exatamente no momento em que a ciência pode corroborar a excelência dos nossos postulados doutrinários, quando a embriogenia, a embriologia, a biologia molecular demonstram que no DNA, na sua imensa cadeia de 3 bilhões de informações, está a realidade do ser que nos apresentaremos e completamos plasmada pelo perispírito essa cadeia que vai ser a criatura de amanhã. Era necessário que as ciências primeiro viessem trabalhar o solo da psiquiatria para chegar à doutrina espírita e nos fazer recordar Jesus diante do jovem que o espírito imundo pegava e o atirava no solo e o fazia babar sangue, e que o pai aflito lhe pediu a interveniência quando ele desceu do Tabor. Tido tecnicamente como epiléptico, Jesus olha-o e vê além do mundo de sombras a entidade perversa que o aturde. Espírito imundo, sai dele. O jovem tem uma nova explosão epileptiforme e recupera a saúde. E o pastor protestante cunhou esta frase, e quando ele abriu os olhos, que viu a luz, estava refletido o suave olhar de Jesus. Era necessário que a ciência tivesse a versada dos fenômenos parapsíquicos para poder a doutrina espírita atualizar. E ainda mais extraordinária a colocação: espírito imundo, sai dele. Porque nem os seus discípulos haviam conseguido nada. O pai do menino disse. E quando Jesus termina a doutrinação de amor, os discípulos, enciumados, eles eram como nós, cheios de ciúme, de amor próprio, adoravam uma fofoca, eram cheios de melindres, porque tu conseguiste e nós não. A resposta é fascinante, porque para esta classe de espíritos são necessários jejum e oração. Meus amigos, reflexionemos em lógica. Para esta classe, e Allan Kardec nos dirá que há espíritos de várias classes, e nos apresenta a classificação dos espíritos, desde os mais primários até os arcanjos, os querubins, as potestades. Como Kardec é evangélico, como ele é cristão. Para essa classe, seu necessário jejum e a oração. E o que é que fizeram os descendentes do cristianismo primitivo? Começaram a jejuar de estômago, que não dá dignidade moral a ninguém. Emagrece quando não mata.
jejuar as ações delituosas, jejuar as paixões dissolventes, jejuar as imperfeições para ter força ódica, na palavra de Reichenbach, para ter força fluídica no mesmerismo, para ter bioenergia e impor-se ao espírito inferior. E oração. As religiões pegaram o verbo rezar. Pai nosso que estás no céu santificado, lá vai ela com o vestido da semana passada, venha a nós ao vosso reino. Orar. Ele não disse rezar. Eu vejo aí nos espetáculos eletrônicos os banhos de água magnetizada e a repetição monótona de rezas, quando ele disse orar. O verbo orar se origina do verbete latino os, ores, boca. Abrir a boca da alma para esvaziar do ego e plenificar de Deus. Orar é algo mais do que dizer palavras. Orar define muito bem o filósofo espiritualista Humberto Rodin. É abrir-se a Deus, às vezes sem dizer nada. Estar diante de Deus para estar em comunhão com Deus. E nunca me esquecerei de uma história de Leon Tolstói, que certo dia um sacerdote passava pelo campo e encontrou um mujique. E disse ao mujique: homem, que fazes? Estou arando. Abandona o arado e vem comigo à igreja orar. E o mujique respondeu: não posso, eu estou arando. E ele concluiu: fazes bem, porque arar é orar. A verdadeira é de atos. A verdadeira oração é de amor ao próximo, razão pela qual Allan Kardec nos ensina que é fora da caridade que não há salvação. Não é fora desta ou daquela crença, deste ou daquele partido. Não é dentro do espiritismo que está a salvação. É da transformação moral que se opera no interior daquele que se torna espírita, cujos atos enflorescem suas mãos e sua vida de ações nobilitantes. É fora disso que não há salvação. Então saudamos, nesta atualidade tumultuada, a era do espírito imortal, deste crepúsculo de milênio. Quando se vão apagando as lâmpadas deste milênio que se arrastará até o próximo ano, a 31 de dezembro, para que nesta noite tormentosa comece a raiar a era nova de 1º de janeiro de 2001, abrindo espaço para 1000 anos em que o planeta de provas e expiações se transformará num mundo de regeneração. Será então, nessa hora que está por vir, quando missionários do bem, do amor e da luz já se emboscando na carne desde ontem, irei abrir os espaços para que o amor predomine nos corações das criaturas, a ciência, a sabedoria. Fala-me, Joana de Ângeles, que este século foi da ciência e da tecnologia. Sugere-me a venerável mentora que o próximo será das artes, da beleza. Teremos uma nova renascença. Os espíritos de Escol, do século V de Péricles, Praxíteles, Fídias, Ésquilo, os espíritos que precederam Jesus, Salústio, Tito Lívio, Mecenas, os espíritos dos séculos XV e XVI, Colombo, Cabral, os grandiosos estetas Leonardo da Vinci, Rafael Sanzio, Miguel Ângelo. Toda esta pleiade estará envolvendo-se na indumentária carnal para erguer o século da beleza, a fim de diminuir a nossa violência e a arte dignificada, sem a vilania da sensualidade vulgar, abrir-nos-á espaços para a contemplação de uma era de amor, quando diremos: Senhor, muito obrigado, porque te conhecemos. Muito obrigado pelo que nos deste, por tudo que nos dás.
Muito obrigado pelo ar, pelo pão, pela paz. Muito obrigado pela beleza que os meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanham a ave ligeira que corre fagueira pelo céu de anil e se detém na terra verde salpicada de flores em tonalidades mil. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos que se debatem na escuridão, que andam na solidão, que sofrem na multidão. Por eles eu oro e a Ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida, na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento nos ramos do salgueiro, as lágrimas que choram pelos olhos do mundo inteiro, a voz melodiosa, canora melancólica do boiadeiro, e a dor que chora e que sofre no coração do mundo inteiro. Pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos eu te quero pedir. Eu sei que depois desta prova, da vida nova, eles escutarão. Obrigado pela minha voz e pela sua voz, pela voz que canta, pela voz que ensina, pela voz que alfabetiza, pela voz que ilumina, pela voz que trauteia uma canção, e que o teu nome profere com sentido e emoção. Diante da minha melodia eu quero rogar pelos que sofrem de afasia, os que não cantam de noite, os que não falam de dia. Oro por eles. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles cantarão. Obrigado pelas minhas mãos, mãos que aram, meus que semeiam, meus que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, de poesias, de sinfonias, de cirurgias, de psicografias, pelas mãos dos adeuses, que limpam feridas e enxugam lágrimas dos corações e das vidas, pelas mãos que no seio embalam o corpo de um filho alheio sem receio, e pelos pés que me levam a andar sem reclamar. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso bailar diante do teu ser, do meu corpo. Eu me ponho a louvar meu corpo perfeito, quando tantos são violados, meu corpo que se move quando tantos são parados. Eu quero agradecer-te, porque posso andar, e por eles, os desditados, os paralisados, os imobilizados. Eu quero rogar, porque eu sei que depois desta expiação, na outra reencarnação, eles também correrão. Muito obrigado, por fim, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não é importante se este lar é uma mansão, um grabato de dor, um ninho, um bangalô, uma favela, uma casa no caminho, seja o que for, mas que dentro dele exista a figura do amor. O amor de mãe ou de pai, de marido ou de mulher, de filho ou de irmão, a presença de um amigo, alguém que me dê a mão, porque é tão triste caminhar na solidão. Pelo menos ter a companhia de um cão, mas se eu a ninguém tiver para me amar, nem um teto para me agasalhar, ou uma cama para repousar, nem aí maldirei, pelo contrário cantarei. Obrigado, Senhor, porque eu nasci. Muito obrigado, porque creio em Ti, pelo Teu amor. Obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.